Dimensionamento correto do meu sistema elétrico. Gente, deixa eu contar uma novidade para vocês. Esse vídeo aqui, ele já tá quase como um desabafo. Tá, eu recebi algumas mensagens e também fiquei sabendo de algumas coisas essa semana por causa de um vídeo anterior que eu tinha postado aqui, tá bom? E aí eu resolvi fazer esse. Então vamos lá, dimensionamento. Como é que eu dimensiono, tá, a instalação elétrica da minha casa? Vamos fazer aqui um dimensionamento correto. Qual é o primeiro passo para um dimensionamento correto aí na tua casa? É o teu padrão de entrada, tá? A primeira coisa que tem que ser dimensionado é o seu padrão de entrada. É a porta de entrada da energia elétrica na tua casa, no teu empreendimento, na tua usina, na tua empresa, não interessa onde seja, mas é por ali que começa, tá? Então, primeira coisa é dimensionar, tá, o tipo de padrão e fazer o cálculo, tá, da quantidade de potência em quilowatts, tá, que eu vou precisar na minha residência. Então, isso aí, o que a gente faz? Quando você vai fazer o pedido do seu relógio lá, do seu padrão elétrico, lá na concessionária, eles perguntam, você vai ter o que de equipamento? Vai ter um forno micro-ondas, 2 lâmpadas, um freezer, uma geladeira e tal. Com ali, eles vão fazer um levantamento da tua carga para poder te indicar um menor padrão para poder te atender, um padrão que esteja dentro da conformidade com o que você repassou, tá? Então, o meu dimensionamento, ele começa no padrão, tá? Eu vi casos assim, o cara fala assim, eu fiz a fiação da minha casa tudo com 10 milímetros e não sei o que, tarará, e aí eu faço a pergunta, como é que é o seu padrão? Cri. Ou seja, não adianta nada eu colocar mais forte para frente se o para trás é fraco. Tá? Eu tenho que lembrar que o meu fio, a minha fiação da minha casa e a minha proteção, que é mais importante também, é junto, na verdade, não tem nada mais importante, ela vem de fora para dentro, ou seja, eu começo com a máxima proteção da minha casa, a máxima proteção da minha fiação, ela tem que estar lá fora, lá no disjuntor. Porque aí o cara quer colocar lá no padrão dele, ele tem um disjuntor de 40 amperes, e aqui no quadro geral de dentro da casa dele, ele quer colocar um disjuntor de 63. Assim meu disjuntor não vai mais ficar desarmando. Não vai ficar desarmando do padrão. O certo seria o contrário. Se o seu padrão suportar um disjuntor de 63, o certo era ter um de 63 lá no teu padrão. Então a fiação, ela vem grossa do padrão e ela vai afunilando, ela vai afinando, ela vai ficando mais fina, a seção transversal do fio vai ficando mais fino até chegar à fonte que vai utilizar aquela energia, até a tomada, tá? E a tomada tem que ser dimensionada para o tipo do equipamento. Vamos lá, Júnior, eu tenho televisão, som, tal, tudo na minha sala. É uma coisinha pequena, não é uma coisa grande. Se você for olhar a corrente desses equipamentos, você vai ver aí que às vezes uma televisão, um som, sei lá o que, um aparelho de televisão, desses de televisão de satélite e tal, se você olhar, às vezes eles não consomem 3, 4 amperes, ou seja, você pode alimentar essa tomada aí com fio 1,5 que ela vai funcionar perfeitamente, sabendo que o fio 1,5 ele suporta até 15 amperes. Aí essa mesma tomada você não vai querer ligar um secador de cabelo, não vai aguentar, a instalação desta tomada não vai suportar a corrente de um secador de cabelo que é altíssima, tá? Porque é uma resistência. Então assim, não adianta eu querer fazer um zaralho, eu começo forte, eu começo grosso se eu estou falando de fiação, e aí eu vou afunilando no decorrer da minha casa. Eu recebi essa semana um amigo meu, ele me mandou assim, Júnior, eu fiz toda a fiação do padrão até a caixa de distribuição, eu fiz com 10 milímetros, mas aí eu tinha um equipamento para ligar depois, e aí por garantia eu coloquei cabo 16 milímetros até esse equipamento. Eu falei, peraí, você pôs 10 do padrão até a caixa,
Só que da caixa até o aparelho você pôs 16. Qual é a lógica? Primeiro, esse aparelho, este quadro de distribuição, ele precisaria de um cabo 10mm, foi feito o cálculo antes. Entendeu? Por que se a minha alimentação é 10mm, eu vou chegar daqui para frente com 16? Qual é a lógica disso? Só existe uma lógica para isso razoável na minha cabeça. Eu posso aumentar a seção transversal de um condutor se a distância num segundo trecho, colocando maior do que no primeiro, nesse caso aqui do padrão até a caixa é um negócio, e eu posso colocar aqui um maior do segundo se a distância entre essa caixa e o equipamento ela for muito grande. Aí sim eu vou aumentar a seção transversal desse fio. Para quê? Para que com fluidez eu não tenha perca de tensão por distância. Mas isso tudo também tem que ser calculado, não dá para ser feito de qualquer jeito. Então é isso que eu falei, isso aqui é quase que um desabafo, mas é assim que você faz o dimensionamento. Primeiro dimensiona o padrão. Com o dimensionamento do padrão, você sabe a bitola. A mesma bitola que está no teu padrão é o que você tem que chegar no seu quadro de distribuição. É a mesma bitola que vai receber da rua para o padrão, do padrão até o quadro de distribuição. E aí do quadro de distribuição para as tomadas, para os equipamentos, você sempre vai ter que acompanhar a corrente, colocando o disjuntor de proteção, seguindo a seção nominal do condutor, tá? Do fio. Então é assim que funciona. Não é colocar um disjuntor aqui porque eu acho e um fio só porque eu acho. Não, tá? Todo condutor tem ali um disjuntor quase que específico para ele. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, mas é bem simples. Cabe a 4mm, o disjuntor tem que ser de 25. Não adianta eu colocar um de 32 ou um de 40 amperes. O cabo vai pegar fogo e o disjuntor não vai nem saber que é com ele, em alguns casos, a menos seja um curto, que ultrapasse os 40 amperes, tá? Num pico. É muito simples e esse era o vídeo que eu queria postar aqui para vocês. Eu sou o Júnior Araújo, da JN Elétrica e Solar.